Lá em Romanos 12, no versículo 1 e no versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar para que Deus possa nos guiar, para nós aprendermos cada vez mais da palavra dele. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta, podendo falar do Teu amor, Senhor, podendo falar da Tua palavra, que é aquilo que nós mais queremos, Senhor. Pai, nessa terra, a nossa missão é povoar a terra e pregar a Sua palavra, Senhor. Fazer com que cada vez mais venham a ter pessoas ouvindo o Teu Evangelho, tendo contato com o Seu amor. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa abençoar, Senhor, meus lábios e os ouvidos dos ouvintes nessa noite, Senhor, para que nós venhamos a entender e cada vez mais esclarecer as Tuas palavras, Senhor. Então, Pai, abençoa o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, começando esta mensagem com um capítulo que muitos de nós conhecemos, versículos que muitos de nós temos decorados em nossa mente, que é em Romanos 12. E Paulo, no versículo 1, volta para mim, Gisele, por favor, ele começa logo com um pedido e uma ordem implícita ali. Ele vem com rogo-vos, ele vem com um pedido para aqueles irmãos. É interessante pensar que em Romanos 12 é como se fosse, até o momento em que Paulo estava escrevendo aquela carta, era quase que uma conclusão do que ele vinha escrevendo no capítulo 1 até o versículo 11, onde ele vinha demonstrando e esclarecendo para nós ali as questões doutrinárias da fé, da graça de Deus, onde ele mostra para a gente onde nós fomos justificados, santificados, onde nós fomos ali honrados por Deus, onde ele mostra que nós somos entregues como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas nós estamos firmes, nós estamos de pé, porque Deus tem o melhor para nós. E no capítulo 12, ele começa com rogo-vos, um pedido, uma ordem. E ele vem logo depois, para que apresenteis o vosso corpo. O que seria o sacrifício vivo, onde ele está entrando nesta parte? Bom, é importante dizer que Paulo estava ali pregando em Roma, onde era uma cultura, vamos dizer, uma cultura do homem, onde muitas vezes as pessoas queriam somente satisfazer a sua vontade. Era pregado, vamos dizer assim, era mostrado para toda Roma que você tinha que ceder aos desejos da carne, isso que eles falavam com as suas filosofias humanas, que você tinha que ceder às vontades do álcool, que você tinha que se embebedar, que você tinha que se satisfazer nas lascívias humanas, isso tudo em Roma, onde era ali um materialismo exacerbado. E Paulo vem com uma palavra sacrifício vivo. O que seria isso? Você está se afastando de toda aquela imoralidade, toda aquela pressão social de Roma para você ir totalmente ao contrário disso. E Paulo vem com sacrifício vivo. O que ele quer dizer com isso? Primeira parte, agora o sacrifício não é mais feito por animais mortos. Agora o sacrifício é feito pela sua própria vontade. É você abrindo mão de você mesmo. Aquela velha renúncia que nós muitas vezes falamos, não só aqui nesse altar, mas em outras igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, nós ouvimos falar na renúncia. E isso é a parte que é sacrifício vivo que Paulo está dizendo ali. Não é mais representado pela morte do animal, mas agora pela vida. Pela nossa vida, que é todo dia. Todo dia. O jeito da gente viver, o jeito da gente estar, onde nós estamos, com quem nós falamos, isso tudo faz parte do sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício, o culto se transforma numa manifestação de Deus na sua vida. Por isso que agora ele vem com aquela palavra, o vosso culto racional. A partir do momento em que nós estamos nos sacrificando, estamos renunciando a nós mesmos, o culto vira um culto racional, porque você agora está entendendo
Não só que nós estamos dentro de quatro paredes, nós estamos aqui dentro de um templo humano, somente estamos aqui orando, louvando para algo vazio, não. Nós estamos aqui porque a nossa vida foi transformada. Agora o nosso sacrifício começa desde a hora que nós acordamos, desde o momento em que nós falamos com alguém. Isso tudo faz parte. Por que eu vou levar os meus pés a um lugar errado se eu sei que aquilo ali não vai fazer parte de quem eu sou, do meu sacrifício vivo? Por que eu vou levar a minha língua a falar algo que não vem da parte de Deus, se isso faz parte do sacrifício vivo? É isso que Paulo está mostrando para a gente neste momento. Então, quando ele vem com essa junção de sacrifício vivo, isso era muito incomum na época, porque muitas pessoas ofereciam animais mortos e altares, então isso veio como um choque para aqueles que estavam na audiência de Paulo. E no versículo 2, ele começa com: e não vos conformeis. A palavra que ele está usando aqui de conformar vem no sentido de ser exprimido para dentro de um molde. Então, quando ele diz não vos conformeis, ele quer dizer assim: não seja moldado por este século, não seja moldado pela vida secular, não seja moldado por quem está à sua volta do mundo, não. Porque você não faz mais parte disso. Você é um sacrifício vivo. Você agora tem que ir de encontro para isso. Não, você não vai ser mais moldado por todo por esse sistema que está à volta. Você não vai ser mais um peão no sistema. Agora você é diferente. Você não vai se conformar com este século. E ele continua dizendo: mas transformai-vos. Deus, ele continua nesse momento quando ele fala transformai-vos pela renovação. É exatamente aí que entra Deus. Por quê? Nós sabemos que Deus é quem construiu o mundo. Nós sabemos que tudo que Ele fez foi com as suas mãos. Por que nós temos que nos moldar nas ordens humanas? Não, nada disso. Nós vamos ir de encontro e nós vamos fazer a vontade de Deus. Porque aí é onde que Ele vai transformar a nossa mente e que nós não vamos estar mais com ansiedade, nós não vamos estar mais entregues à tristeza, à melancolia do dia a dia. Nós vamos ver o dia com outro olhar. Porque aí é através que Deus faz a transformação na nossa mente. Quanto mais distante de Deus, mais confuso o ser humano fica. A gente vê no dia a dia como que as pessoas que têm se portado no nosso século, como Paulo usa essa palavra, no nosso século, como que as pessoas têm se portado na rua. Por quê? Porque a gente vê que tem a distância de Deus. Existe um vazio existencial dentro dessas pessoas e elas muitas vezes procuram em outros lugares. Procuram em outras atitudes que elas venham a tomar. Então, por isso que, quando Paulo diz ali, não vos conformeis, como eu já disse, não vamos nos moldar, vamos mudar. E quando ele fala transformar, é aí que é a mudança de dentro para fora. Essa é a mudança que Paulo está falando para a gente. E ela só acontece quando nós mudamos a nossa forma de pensar, que é através da palavra de Deus e dos ensinamentos que ele vem nos passando. Essa primeira parte de Romanos 12 é essencial para que nós venhamos a manter este pensamento durante todo o nosso dia a dia, porque o culto racional é de dia à noite. Do dia 1 até o último dia da sua vida, todos os dias é o culto racional. E agora, de Romanos 12, nós vamos para Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38. E está diretamente ligado, claro, a Romanos 12. Só que agora não é Paulo mais falando. Agora nós vamos ver o que Jesus disse e o que tem a ver, nós vamos entender o que tem a ver com o sacrifício vivo e o culto racional nessa passagem que Jesus quis mostrar para a gente. Vamos para Marcos 8:34, que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. 37. Que daria um homem em troca de sua alma. E no 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.
É importante dizer que Jesus, nesse momento da vida dele, ele estava em Cesareia de Filipe. E ali era um centro de adoração a um deus pagão chamado Pan. E também ali tinha muitos locais onde eles ficavam exaltando o imperador da época, que era César. Isso era muito comum no mundo antigo. Então, naquele cenário onde ele estava cercado de pessoas que estavam buscando um Deus entre aspas, um Deus falso, que iria dar para aquelas pessoas vida fácil, que ia dar para elas vitórias humanas, que ia dar para elas dinheiro rápido, dinheiro fácil, Deus vira para os seus discípulos e fala: cada um que pegue a sua cruz e siga-me. Isso é uma palavra tremenda de Jesus, onde ele joga de encontro para a gente o que a gente, às vezes a gente acha que a gente quer vida fácil, que a gente vai ter vida fácil. E não é isso. Volta para mim, Gisele, no 34, por favor. E quando ele diz cruz, é cercado de um contexto muito grande. Porque hoje em dia, quando a gente pensa em cruz, a gente olha a cruzinha e a gente pensa: é um símbolo de Jesus, onde ele morreu, mas ressuscitou. Mas naquela época, não. Naquela época, a imagem da cruz era visto como uma tortura, uma coisa humilhante. A pessoa que era, o criminoso que era visto na cidade carregando a cruz dele para ser crucificado, aquilo ali era a maior vergonha que um ser humano podia ter naquela época no Império Romano. Então, quando Jesus ele fala: tome a sua cruz, ele está literalmente dizendo para que nós, todas as vezes que nós venhamos a tomar a sua cruz, esteja pronto para ser visto pela sociedade como um criminoso. Você está sendo visto como um criminoso sendo carregado para a sua execução. Esse é o tamanho do peso que tem essa frase de Jesus quando ele diz: tome a sua cruz e me siga. Então é necessário, mais uma vez, como fazendo a correlação com Romanos 12, é mais uma vez necessário a renúncia. Naquele local se oferecia vida fácil. Jesus ele vem de encontro com isso. É para isso que ele nos trouxe nessa terra. Ele nos trouxe nessa terra, não, claro, para não ficar sofrendo e vivendo só coisas ruins, não, mas para a gente ir de encontro com os pensamentos humanos que vêm na nossa mente. Para a gente renunciar de nós mesmos, nós acabarmos com o nosso ego, que é isso que a nossa carne fica brigando. Ela fica brigando para, quando a gente olhar para o problema, para a gente achar que aquele problema é maior do que Deus, para a gente achar que aquele problema veio para a morte, mas não. Jesus está na nossa vida e Ele veio para nos curar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus não vai deixar você desamparado nesse momento. Pode ter certeza, porque Ele também carregou a cruz dele. E dando sequência nesta palavra, dando sequência, no versículo 35, onde ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Fica meio confuso, né? Ué, para eu salvar a minha vida, eu tenho que perder a minha vida? Como assim, Deus? Como que eu vou salvar a minha vida se eu vou perder? Isso é um paradoxo, né? É uma coisa que você ganha, mas tem que perder, mas se perder você ganha. Não faz sentido. Mas aí é onde entra as maravilhas de Deus. A partir do momento que você, entre aspas, abre mão da sua vida, você ganha a sua vida eterna. E é para isso que nós fomos escolhidos. Nós não fomos escolhidos para viver nessa terra e ganhar louros humanos, e ganhar elogios, e condecorações, e honras humanas. Não, nós viemos a essa terra, passar o tempo aqui, e a nossa glória eterna está nos céus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos reinar em glória com Ele por toda a eternidade. E é isso que Deus está nos mostrando aqui. E nesse momento é muito engraçado, porque se nós voltarmos no contexto de Romanos 8, do 31 até o 33, Jesus ali está falando com os discípulos, está falando tudo que ele ia passar. Ele estava virando e falando assim: olha, eu vou ser entregue aos líderes dessa terra, eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou ressuscitar e vou salvar todos os meus escolhidos. E naquele momento Pedro se levanta e fala: não, mestre, eu não vou deixar você sofrer, eu não vou deixar você padecer, eu não vou deixar você ser levado por autoridades humanas e você vai sofrer, você vai ser torturado. Não posso deixar isso. E aí, naquele momento, Jesus se levanta e fala: arreda-te, Satanás. Naquele momento ali é o plano de Deus. Deus ele não está nem aí para os planos humanos. Ele não quer saber, de verdade, ele não quer saber da minha opinião, ele não quer saber da nossa opinião. Ele quer saber porque ele sabe da vontade dele, porque a vontade dele, como nós vimos em Romanos 12, 2, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu sei o que pode ser bom para mim. Eu vou tomar uma atitude aqui porque eu acho que é bom para mim.
Não, mas Deus, ele toma a atitude dele e é perfeita. A minha vontade, a sua vontade nunca vai ser perfeita. Eu posso tomar uma atitude aqui, para daqui a 1 minuto eu posso saber o que eu vou estar fazendo. Mas daqui a 10 minutos eu já não sei o que eu estou fazendo. Aí já está nas mãos de Deus. Daqui 1 hora já não sei mais o que eu estou fazendo. Daqui 10 anos, muito menos. Então, quando nós estamos aqui nessa terra para entregar o nosso caminho para Deus, é isso que Ele quer. É por isso que Ele está falando ali. Entregue a sua vida para mim. Você pode estar achando que você vai perder, mas a sua recompensa é muito maior do que você pode imaginar. E é isso que esse é o paradoxo que às vezes as pessoas que estão no mundo não entendem. Elas acham que a gente que está aqui dentro da igreja, que a gente vai viver para sofrer, porque a gente não pode fazer nada. Fulano, vamos beber essa noite, vamos sair para farrear. Não, claro que não. Você é careta, você não sei o quê, você não sabe curtir a vida. Muitos ainda falam isso. Você não sabe curtir a vida. Claro que não, meu filho. Eu não estou nessa terra para viver experiências humanas. Eu estou aqui para viver a experiência de Deus na minha vida. Eu estou aqui porque eu tenho muito mais para mim lá na frente. Minha recompensa são os céus. E no versículo 36 e 37, ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no 37, que daria um homem em troca de sua alma? Isso é muito interessante, né? Quantos de nós já não vimos pessoas ricas, riquíssimas, multimilionárias, tristes? A pessoa, ela passa a vida inteira dela ganhando muito dinheiro, ela compra mansões, ela compra carro de luxo, ela compra tudo. Quando ela chega na velhice, ela encosta e pensa: caraca, eu não tenho ninguém. Às vezes a pessoa nem morreu ainda, os filhos e os netos, sobrinhos, já está tudo brigando pelos bens da pessoa, e a pessoa está ali e ela está olhando e falando: caraca, olha aí, ó, a minha vida foi vazia esse tempo todo. Por quê? Esse vazio existencial dela porque ela não se aproximou de Deus a vida dela toda. Em Eclesiastes, Salomão também diz assim, que mais vale, se um homem viver 10.000 anos e ele nunca experimentou Deus, um feto que nasceu e morreu é mais feliz do que ele, porque ele experimentou Deus e quem estava fora das vontades de Deus não experimentou. E Salomão foi um homem que experimentou de tudo, né? Ele teve também uma parte na vida dele que ele ficou longe de Deus, ele apostou que a felicidade dele ele fosse conquistar em mulheres, em riquezas, em territórios, em cavalos, e acabou que no final também a gente não sabe se ele morreu longe de Deus ou perto de Deus, e ele é também um exemplo disso. E no versículo 38, onde ele encerra o capítulo de Marcos 8, Jesus diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E é isso que Deus tem para nós. Vamos apresentar o nosso corpo como sacrifício para Ele, porque a nossa recompensa está lá. Ele vai vir em glória. Ele morreu, sofreu, mas Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus e Ele vai voltar para nos buscar em retumbante glória. E é isso que nós temos. Ele vai vir para nos buscar e Ele vai vir na glória de seu Pai e vai ser carregado pelos anjos, e nós vamos ver aqui na terra e todo o joelho vai ter que se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Rei Todo-Poderoso dessa terra, a qual nós fomos escolhidos por Ele. E para terminar, eu vou trazer para vocês mais uma passagem, também de Paulo, aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem pode dizer um amém? Amém. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o tamanho do amor de Deus. É por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz e fala: não vos conformeis com esse século, porque Deus sabe o valor que você tem para Ele, Ele sabe quanto custou para Ele. Por isso que Ele diz: faça você o seu corpo de sacrifício vivo, porque Ele sabe o quanto que custou para Ele você agora estar perto dEle. Ele sabe que foi um alto preço. Foi um alto preço porque foi o sangue de um inocente. Foi o sangue do cordeiro que era inocente, que nele não havia pecado algum. Por isso que Ele se importa tanto com que nós venhamos a nos mostrar como um sacrifício vivo. Por isso que Deus se importa tanto como nós venhamos a renunciar de nós mesmos para adorar a Ele. Porque, vamos ser sinceros, Deus não precisa do meu dinheiro para ser feliz. Deus não precisa do seu dinheiro para ser feliz, porque diz na palavra dele que Ele é dono de todo ouro e toda prata.
Deus não precisa da minha atenção para ele ser feliz. Ele é autossuficiente nele mesmo. Deus não precisa que eu fale com ele porque ele está se sentindo sozinho. Não. Então, o que ele quer de nós? Ele quer que nós somente venhamos a renunciar da nossa carne. Que nós não venhamos a dar ouvidos para essa carne e para nós botarmos nossos olhos nele. Porque ele se sacrificou para nós. Ele se sacrificou para que nós hoje venhamos a ter nós venhamos agora estar aconchegados com ele. Por que nós não vamos mais botar os olhos nele? Então é isso que Paulo está dizendo ali. Ele diz isso, nós venhamos agora, como diz ali, este viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Deus se entregou por você e se entregou por mim, porque ele me ama e ele te ama. E a igreja da Galácia, que foi aonde Paulo estava pregando, ela estava sendo pressionada por falsos evangelistas naquela época. Estava sendo pressionada a retornar para o legalismo, para a lei. E aí Paulo vem e mostra explicitamente a graça. Isso é a graça que nós estamos vendo. Cristo vive em mim porque ele se sacrificou por mim. Essa é a graça de Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas aí fora não conseguem entender a graça. Como assim? Deus se sacrificou por mim, agora eu vivo eternamente? Sim, é isso mesmo que Deus quer dizer. Ele faz a obra por completo. Ele não vai fazer com que meios humanos e sacrifícios ainda venham a existir. Não, ele faz a obra por completo. E quando Paulo diz assim que foi crucificado com Cristo, ele quer dizer que o velho homem orgulhoso dele morreu. O velho homem que dependia de si mesmo, da nossa própria carne, morreu com Jesus na cruz. E é por isso que ele diz ali que Deus que foi crucificado com Cristo. E eu achei interessante que Gálatas ele faz uma fusão muito interessante com a carregar a sua cruz em Marcos 8 e também com nós vemos a ser o sacrifício vivo e não se conformando com o que nós vimos lá em Romanos 12. Por isso que eu quis trazer para vocês esses versículos. Porque e fecha com chave de ouro, mostrando que se você se sacrificar, você vai ter a recompensa eterna. Se você mostrar o seu culto racional, você vai ter contato direto com Deus. Se você carregar a sua cruz, você vai matar o seu eu carnal, você vai matar aquela vontade de somente botar o olho no problema, os olhos nos problemas, você vai matar isso porque você vai estar carregando a sua cruz. E quando você vê que essa recompensa é maravilhosa, porque ela não está aqui na terra, mas ela está nos céus. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer é que este é um bom negócio para a gente. É um negócio muito bom para a gente. Se pudesse apertar a mão de Deus e falar, Pai, negócio fechado, eu aceito. Então vamos aceitar isso e vamos fazer um acordo, como se fosse um acordo empresarial com Deus. Pai, eu aceito, eu vou renunciar, eu vou abrir mão de mim mesmo, eu vou porque eu quero viver isso, eu quero viver essa experiência de estar grato por Ti, de estar vivendo o sacrifício vivo e o culto racional, de estar tirando meus olhos do meu eu da carne e botando os meus olhos em Deus, que é aquele que tem tudo separado de melhor para a gente. Espero que essa mensagem possa ter falado bem no ouvido de vocês, que possa vir de encontro com qualquer problema que vocês podem estar passando e sofrendo, e que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, porque Ele é autossuficiente e Ele tem grandes coisas preparadas para a gente. Amém?